gostaria de responder assim, afinal, quem pode programar, né? Eu retomo aqui a um livro, né, didático que foi criado em 1984, 85 e foi utilizado até alguns anos atrás no curso de programação do MIT, né? Então é um livro de grande respeito, né, na comunidade e que formou muita gente, né? E assim, se vocês puderem, né, ler esse livro, quem tem conhecimento do inglês, porque infelizmente ainda não foi, né, traduzido integralmente para o português, eu recomendo demais a leitura para qualquer nível de pessoa, porque ele vai bem do básico mesmo, vai ajudando a construir todo o mapa mental de, né, programas de computador. E por que eu trago esse livro para começar a falar aqui, né? Porque eu vou deixar uma referência para vocês, um link. Eu fiz uma tradução dos primeiros parágrafos do primeiro capítulo desse livro. É muito interessante porque ele começa nos mostrando, né, exatamente o que é um programa de computador, né? É uma coisa imaterial que a gente não pode tocar e ver, e a gente usa certas palavras que a gente coloca em algum lugar que controla aquilo. Tanto que esse mago, né, esse feiticeiro aí da capa não é acidental, né? Essa metáfora que eles fazem, né, de magia, de feitiços, né, não é acidental, tá? Eles partem dessa metáfora, né, os professores que escreveram esse livro, eles partem dessa metáfora da relação da magia, né, que lá tem as palavras mágicas, né, pra gente conseguir fazer uma magia de um jeito, fazer uma coisa de outro jeito, né? E eles usam dessa forma lúdica, né? Para mostrar que programação é quase a mesma coisa, né? O chip do computador, ele tá lá executando um monte, milhares de tarefas e nós escrevemos arquivos de texto em determinadas específicas linguagens. Então elas são interpretadas, elas são compiladas. Então, cada chip de cada computador transforma aquilo em alguma ação, né? Através de palavras, né? Nós atuamos no mundo, né? Nós mudamos o estado, a forma como um computador está operando, né? Isso é um programa de computador e é isso que se faz ao programar, né? E daí eu acho que vem um dos maiores insights que pode se ter, né? Quando nós estamos falando de linguagem de programação, nós estamos falando de linguagem. Eu não sei se vocês conhecem ou são familiares com o trabalho do Noam Chomsky, né? Mas ele é muito importante para a teoria da computação por causa de uma hierarquia de linguagens que ele propôs. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas também vou deixar uma referência para quem quiser se aprofundar mais. Mas basicamente é uma hierarquia de linguagens que começa no tipo 4, né? E a maior é a tipo 0, né? A tipo 0, vamos dizer assim, ela é ilimitada, tem memória infinita, é descrita pelas... ela é Turing completa, enfim. Vamos dizer assim, é uma linguagem que pode se expressar por qualquer coisa. E quanto mais você vai caindo nessa hierarquia, né, mais restrita é a linguagem, né? E existem linguagens de programação que caem em várias dessas classificações, mas assim, a maioria delas, né, se concentra basicamente como tipo 1, que são linguagens que dependem do contexto e têm alguma memória, né? Óbvio que essa definição ela não é estática e também há muita controvérsia, né? Assim como acho que em grande parte do campo dos estudos, né? Mas as linguagens de programação elas podem ser entendidas como linguagens do tipo 1, mas elas também podem ser expandidas em alguns usos para o tipo 0, né? Da mesma forma, eu estou me comunicando com vocês, né, através do português brasileiro, né, porque nós temos outros, né, sabores do português, é uma linguagem natural. Assim como as linguagens de programação, ela também não se encaixa exatamente numa dessas categorias pelo Chomsky, né, porque ela é usada para descrever formas, né, de linguagens, né. Por quê? Porque frases super simples podem ser facilmente descritas pela tipo 4, tipo 3 e outros afim, né? Mas a nossa linguagem, ela também é do tipo 1, porque ela depende do contexto.
Se eu falar para vocês banana, banana é o quê? Ah, é uma pessoa fraca? Ah, mas também é uma fruta. Ah, mas também eu posso estar falando de um gesto. Assim como várias e várias outras coisas, né? Ainda mais regionalismos, uma palavra em uma língua pode significar algo em outro. As nossas linguagens são altamente contextuais. A todo momento nós estamos exercitando, né, essa característica delas, né? Então a própria linguagem que a gente usa no nosso dia a dia tem uma certa memória. E essa certa memória, quando nós estamos declarando variáveis, que aí a gente vai, né, trabalhar com isso quando a gente for criar nossos próprios programas de computador e o nosso próprio blog, né, na web, é isso que a gente está fazendo. A gente está dando uma memória para um contexto específico para aquilo lá significar alguma coisa específica naquele momento, que é exatamente o que a gente usa. Então, se você está me entendendo, espero que você esteja me entendendo, você está perfeitamente equipado para programar. Exatamente. Qualquer pessoa que domina qualquer linguagem natural está completamente e assim, muito mais do que bem preparado para programar. E matemática é necessário? Matemática é necessário para tudo, né, gente? Não só para programação. Óbvio que existem tipos de programação que exigem, né, mais ou menos pensamento abstrato, lógico, algebraico, matemático. Sim, assim como engenharias, arquiteturas, mesmo em outros tipos de função. Matemática é extremamente importante, assim como outras coisas. Mas já foi muito bem provado em alguns estudos, né, conduzidos no passado, que a capacidade de um programador é muito maior, há uma correlação muito maior entre a capacidade de um programador e sua capacidade linguística do que sua capacidade matemática. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E eu diria que é necessário ainda outras 3 disciplinas, né, vamos dizer assim, né, que seria o quê, né? Concentração. Programar exige, né, tentar imaginar todo o contexto que você está lidando naquele momento, exige fazer uma administração da sua carga cognitiva naquele momento, para que você consiga executar as coisas na ordem certa, porque o computador, ele vai fazer tudo que a gente mandar. E às vezes a gente vai mandar ele fazer coisas malucas. A gente vai mandar ele fazer as coisas da forma errada, na ordem errada, né? Então, é necessário concentração, é necessário muita imaginação, porque nós vamos estar abstraindo. O que é uma abstração, né? Usar algo para descrever outra coisa, né? John Locke, né, vai falar sobre abstração, né? Um filósofo lá do passado, e é esse mesmo filósofo dessa abstração que é a epígrafe do primeiro parágrafo do livro que eu citei no slide anterior, né? Então podem ver que essa capacidade de imaginação, né, de ter um aparato linguístico e de conseguir imaginar a ordem das coisas, né? Quase uma coisa narrativa, assim, é uma habilidade muito importante para um programador. E a outra disciplina que eu aconselharia todo mundo a ter cada vez mais paz consigo mesmo é aprender com os próprios erros. Porque você vai errar e você vai errar muito. E o computador não perdoa. Você colocou a vírgula no lugar errado, seu programa nem roda. E eu acho que assim, qualquer programador tem que estar muito bem, tranquilo, né? Sem vaidade em relação a erros, né? Porque é assim, simplesmente não roda, né, gente? Então é muito importante concentração, imaginação e aprender com os erros, né?